Oi, estamos aqui em mais um Neuro Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje temos mais uma vez o prazer de ter conosco a doutora Isabela Romanini, psicóloga. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite, doutora, é sempre um prazer. O prazer é meu. E vamos hoje falar sobre o impacto causado pela pandemia do Covid-19 nas famílias das pessoas com deficiência. O que você está vendo no seu consultório? Doutora, esse assunto é um assunto que deixa a gente de cabelo em pé, né? Por quê? Porque é um assunto muito novo, as pessoas elas não têm instrumento, elas não têm condições de lidar com algo que a gente não sabe o que esperar. Quando eu recebi o convite, eu mesma fiquei, e aí, né? Como que a gente vai conduzir isso? Então eu abri uma janelinha de perguntas no meu Instagram para as mães me responderem, para eu poder ouvir delas, para que a gente possa tentar abranger o maior número de pessoas, né? Que a gente possa auxiliar o maior número de pessoas. Trouxe aqui a minha colinha da resposta das mães, levando em consideração que eu, por ser mãe de TEA, o meu público vai ser um pouquinho mais voltado, né, para o autismo. Mas o que as pessoas me trouxeram? Muita dificuldade em relação ao treino social, a perda do convívio social, né, não só das crianças, mas dos pais. Uma coisa que me chamou a atenção é que muitos pais falaram por eles, né, eu tô sentindo muita dificuldade com medo de questões financeiras, diminuição do trabalho, não posso sair, não tenho lazer. Então é muito legal da gente também estar ouvindo dos pais, claro, né, as dificuldades, mas a diminuição ou a extinção das terapias, o que acarreta com certeza num prejuízo de habilidades já adquiridas, né, de desenvolvimento que as crianças às vezes já tiveram, com a extinção acaba perdendo. Terapias online, que às vezes o rendimento é baixíssimo, o mesmo se aplica ao estudo, que está EAD. Dentro do consultório eu tenho alguns pacientes, até adolescentes, adultos que abandonaram os estudos, que não conseguiram se adaptar, até mesmo no ensino superior, né? A pessoa já estava no ensino superior, não deu conta, acaba largando, que é muito triste, porque a gente já sabe que é uma luta para chegar até lá, e aí quando chega não consegue se adaptar, às vezes com o híbrido. Perda da rotina, que é a grande dificuldade desse públicozinho, principalmente do TEA, de lidar com o novo. Sim. Eu tenho paciente de consultório que aumentou muito a rigidez de pensamento. Eu tenho um caso de um adolescente que a mãe se queixa muito por conta ele exige que fixe de máscara, inclusive dentro de casa, porque é muito difícil para eles lidarem com comportamentos, né, diferentes, em situações diferentes. Eles são muito apegados à rotina e eles às vezes não conseguem fazer essa associação dentro de casa, não fora de casa sim. Claro. Eles acabam generalizando e a família sofre muito porque a família não consegue, né, conduzir ali uma situação. Excesso de tempo livre, tempo ocioso, telas, onde as mães às vezes não têm como oferecer, lidar, né, com essa ociosidade. A criança não pode sair no parquinho, a criança não pode ir no cinema. Quer dizer, crianças com ou sem deficiência, o que fazer com essas crianças em casa? Acaba indo para frente da tela, do celular, da televisão, né? E assim, a grande campeã, disparado na frente de todas, é o aumento da ansiedade. Claro. E como podemos identificar a ansiedade no nosso dia a dia? A ansiedade, a gente tem que sempre ressaltar que nem sempre ela é nociva, nem sempre é patológica. O que a ansiedade nos traz? Ela nos traz o impulso, ela nos traz aquela sensação de alerta, que muitas vezes é sim necessária na nossa vida. A ansiedade, ela passa a ser nociva quando ela começa a prejudicar, a atuar negativamente no nosso cotidiano.
Então, com a pandemia do Covid-19, a gente começou a ter muitas outras preocupações que talvez antes a gente não tinha, com medo de perder o emprego, dificuldades financeiras, questão de onde eu vou deixar os meus filhos, porque a escola está online, muitas vezes eu tenho que trabalhar, ou às vezes eu tenho caso de pessoas que têm que trabalhar em casa e não conseguem arcar com o custo do aumento da luz, que fica às vezes eletrônico, computador, a internet, que às vezes acaba onerando também na família, que às vezes não tinha uma internet, passou a precisar a ter. Então são muitas angústias, muitas ansiedades, muitos medos que passaram a fazer parte do dia a dia dessas famílias. E até, desculpa, até a questão do medo de risco de vida, né? Exatamente. Quer dizer, eu saio para ir no supermercado. Será que eu vou me contaminar? Eu vou trazer isso para casa, para o meu esposo, para os meus filhos? Lembrando que no caso do PCD, a gente tem o agravante que alguns, vamos falar um pouquinho da síndrome de Down, que a gente sabe que existe um risco maior de cardiopatias, de disfunções do sistema imunológico, de problemas respiratórios. Então a gente entra nessa questão da mãe pensar, e se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? E se eu precisar me internar, com quem vai se responsabilizar por eles? E vamos pensar nessa angústia dessa mãe que precisa sair, sabendo que o filho dela é um público de risco e ela pode voltar, ela pode trazer alguma coisa. Então o emocional dessa mãe, ela tá sempre alerta. Ela está sempre muito tensa, muito preocupada, muito ansiosa, né? Claro. E a gente ainda nem está dizendo quem vai ficar com essa criança. Porque tem todas essas dificuldades. Então, todo esse contexto, ele traz para nós não só sintomas emocionais, como insônia, como irritabilidade, dificuldade de concentração. A pessoa, às vezes, ela pode se ver mais apática, perde a vontade, como também sintomas físicos. Taquicardia, falta de ar, tontura, dores musculares, dores de cabeça. Sim. Tem todo esse quadro que acaba desencadeando, às vezes, até outras doenças devido à baixa do sistema imunológico. Como lidar com a ansiedade, como minimizar os impactos negativos? A gente traz algumas dicas sempre para as famílias em 2 níveis. O primeiro é quando a pessoa ela já está em crise de ansiedade, que a gente sente essa taquicardia, que a gente sente muita angústia, muita falta de ar. A primeira dica é sempre tentar respirar fundo. Segura, solta lentamente o ar, porque é uma mensagem que o nosso corpo passa para o nosso cérebro de relaxamento, de tranquilidade. Tomar um banho, procurar algo. A gente sempre tem que lembrar que a ansiedade ela vem dos nossos pensamentos. Então, algo que nos relaxe, ouvir uma música, fazer uma meditação. Eu recebo muita pergunta de a pessoa falar, eu não consigo meditar. Hoje em dia nós temos ótimos caminhos no próprio YouTube, você pode digitar, por exemplo, meditação para ansiedade, meditação para relaxamento, meditação para dormir. Ele dá essas opções de meditação guiada que na maioria das vezes acaba ajudando bastante. E no nosso dia a dia, a gente fala de primeira coisa da pandemia é que as pessoas elas acabam ficando o dia todo de pijama. Elas perdem a rotina e com isso elas acabam se desmotivando a vestirem uma roupa, a pentearem um cabelo, a passar um batom. E isso, por mais às vezes banal que pareça, afeta sim a nossa condição emocional. Então a gente sempre fala, se arruma, coloca uma roupinha, passa um batom, se sinta bem, dentro do possível. É um assunto muito delicado para a gente tratar, doutora, porque eu, até como mãe de Teia, muitas coisas a gente olha e fala, não dá, isso não dá, né? Então, dentro daquilo que dá, dentro da nossa realidade, tentar se alimentar melhor, porque a gente sabe que às vezes o excesso de carboidratos, o excesso de doces,
causa picos de glicemia, o que pode também desencadear numa ansiedade. A gente tenta sempre pedir dentro do que dá, se exercitar. Às vezes, não é adequado ir até uma academia, mas eu posso dentro de casa tentar fazer alguma coisa que me alivie. Sempre cuidar do pensamento, sempre lembrar que o que não dá, o que não está ao meu alcance agora, não vai me construir. Então, tentar focar a nossa atenção, né, a nossa energia nas coisas que hoje eu consigo lidar, hoje eu consigo modificar. O que eu não consigo, infelizmente, não estamos no momento, né, de tentar focar naquilo que talvez vai só me trazer mais angústia, mais ansiedade, mais desespero. Claro. Bom, dicas para auxiliar os pais no cotidiano durante a epidemia. Vamos lá. Essa também é complicada porque cada família tem as suas individualidades. Claro. Né? Então, às vezes, é uma coisa muito forte. A gente sempre ouve, mas não pode ficar nas telas, diminuem as telas. E a mãe olha e fala, como? Fazer o quê com essa criança? Exato, como? Então, uma dica que a gente traz tenta primeiro, sempre olha para o cuidador. O cuidador, ele tem que estar bem, o cuidador, ele tem que estar disposto. Então, o cuidador, ele merece sim essa atenção especial, porque a gente não pode fornecer algo que a gente não tenha, né? Quando a gente fala de crianças, é muito complicado para a criança essa espera, pedir para a criança, falar assim, espera um pouquinho, a mamãe vai trabalhar e já brinca com você. Então, a gente sempre tenta orientar, quando possível, né? Vamos lembrar que sempre é dentro da nossa realidade, quando possível, tente atender primeiro a criança. Por quê? Porque a criança, se você fala para ela, olha, daqui a pouco a gente vai brincar, a mamãe vai terminar esse trabalho e daqui a pouco a gente vai brincar. Ela vai se tornar mais ansiosa, mais angustiada, naquela já tá na hora, ela vai ficar nessa expectativa, essa expectativa tende a gerar uma irritação, nem o cuidador não vai conseguir desenvolver a atividade e quando ele puder estar com a criança vai estar muito irritada. Então, dentro do possível, a gente sempre pede para que se atenda a criança primeiro e depois a gente já direciona uma futura atividade para que ela possa desenvolver sozinha. Depois a gente vai realizar as nossas atividades. Não tenham medo de pedir ajuda para o terapeuta de vocês. Às vezes a pessoa fala assim para mim, eu fiquei com vergonha de te ligar. Não fiquem, gente, a gente está aqui para isso. Então, eu acredito que cada criança vai ter a sua individualidade, então ninguém melhor do que o terapeuta dela, que conhece ela, vai poder ajudar a direcionar atividades com coisas que a gente pode estar fazendo em casa com essa criança. Uma coisa que geralmente, na maioria dos casos, funciona é o desenho, é a pintura, porque acaba sendo também terapêutico para a criança. Hoje em dia a gente tem várias opções de livros, né, com lápis de cor, de telas, com tinta. Às vezes, só o fato de você imprimir um desenho da internet dá para a criança pintar, ou às vezes eu dou uma dica quando você tem a opção de trabalhar com a criança ao lado, faz um risco e fala, completa um desenho. Aí a criança completa, faz depois uma bola. Isso acaba estimulando a criança, isso acaba também, a criança entende que ela está num momento de interação dentro da possibilidade dos pais. Sim. E ela acaba se entretendo. Quando não for possível, e eu tenho plena consciência de que muitas vezes não é possível evitar as telas, a orientação é para que os pais eles optem por aplicativos de interação. Então a gente consegue hoje buscar na internet alguns aplicativos que solicitam da criança alguma ação, às vezes até verbal, para que a criança execute uma atividade ali, para que ela não fique tão passiva naquele momento do assistir, né? Para que ela também exerça algum comportamento no ambiente. Existem alguns vídeos que dão comandos de põe a mão na cabeça, põe a mão na barriga, né? Vivo, morto. A gente tenta orientar para que esses momentos de tela, eles tenham quanto mais interação possível, melhor.
Às vezes a gente tem vídeo de dança para criança imitar a dança, já às vezes os mais velhos, né, que gostam mais de dançar, tem esses aplicativos. Para os pequenininhos, às vezes, tem duas atividades que eu percebo que funcionam bastante assim para os pequenos. A gente junta todos os calçados de casa e pede para a criança encontrar o par. Então, a gente faz aquela bagunça e a criança, ela se interte ali, ela, né, vai procurando. É uma atividade de estimulação, de parelhamento. A criança vai identificar esse do papai, ó, o do papai aqui, o da mamãe aqui, o seu aqui. E a criança, ela vai ali tentar a brincar, né, ocupar o seu tempo e também se desenvolver. Outra coisa que é muito legal, que todo mundo tem em casa, é pote, Tupperware. Sim. A gente baixa o armário de Tupperware todo no chão e pede para a criança encontrar a tampa. Que é muito legal, porque são vários tamanhos, várias formas, acaba estimulando a criança também, né, a procurar. A criança, na maioria das vezes, ela gosta muito. Sim. Então, existem várias outras opções que a gente pode estar trabalhando com o que a gente tem em casa. A criança não quer parar de jeito nenhum, esconde 2 pirulitos, um em cada canto da casa e fala, vão procurar, caça ao tesouro. Que legal. Né? Então, assim, existem várias dicas. É muito difícil a gente trazer de uma maneira geral, porque a gente sabe que às vezes a criança não tem condições, a criança não caminha, sim, a criança não vê. Então, sempre a dica é procure o seu terapeuta, peça orientação, eles estão lá para isso, não é nenhuma vergonha. O terapeuta, o trabalho do terapeuta é atender a criança, então quanto mais ele conseguir essa evolução dessa criança, melhor é para ele também. Claro. Né? Então não tenham vergonha, procurem recursos. Tem o YouTube, que às vezes traz muita dica também pra gente. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a família tem as suas limitações. A gente vê muito a mãe se cobrando muito, né? A família se exigindo em coisas que ela não tem condições de cumprir e que só vão gerar frustrações. Então, uma coisa que a gente sempre bate em cima, sofrimento, ansiedade, vem dos nossos pensamentos. Então, vamos tentar olhar, é um momento, vai passar. O ano passado a gente falava, é um ano só, já foram 2, mas vai passar. E a gente tem que tentar passar por ele da maneira menos prejudicial possível. Então, às vezes a gente pode pensar que não tem recursos, às vezes, naquele momento para fazer uma estimulação, mas tem recursos para não sofrer. Às vezes para trabalhar o afeto, para trabalhar a interação em família. A gente tem que sempre lembrar que é o que dá. Quanto mais eu conseguir levar essa situação de uma maneira leve, amorosa, melhor a gente vai passar por ela. E vai passar. Claro, com certeza. Puxa, como sempre, adorei as suas dicas. Eu acho que a gente sempre aprende, né? E você sempre vem aqui feliz, animada, falando muito bem. Delícia. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora. É um prazer sempre estar aqui para a gente poder trazer um pouquinho de saúde mental para a população. Muito bom. E a você que nos assiste, qualquer dica, sugestão, entre em contato conosco. Obrigada.